Na câmera? Muito bom dia. Foi meio fraco, gente. Foi meio fraco. Pode melhorar, hein? Muito bom dia a todos. Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos à Cianf, essa que é a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, a Casa do Empreendedor, por isso que vocês estão presentes aqui hoje. E hoje a gente está presente para um encontro do COGEM, que é um conselho que faz parte da Cianf, né, o Conselho de Jovens Empresários. E a gente vai estar falando de um tema que é super importante e que a gente costuma falar que é o tema do futuro, e eu discordo disso, ele é o tema de hoje, é o tema do agora, as empresas já estão se adaptando, vocês enquanto empresários precisam se adaptar também a esse novo normal, né? Essa nova frente da inteligência artificial, e a gente vai ter uma palestra exatamente falando disso. Mas antes disso eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês e perguntar aqui a vocês também, quem está vindo na Cianf pela primeira vez? Ok, bastante gente. Sejam bem-vindos. Essa casa ela tem 107 anos. O prédio tombado pelo Patrimônio Municipal de Nova Friburgo foi construído para ser sede dessa entidade, que desde 1917 sempre teve o mesmo papel de fomentar a economia de Nova Friburgo, aquecer a economia de Nova Friburgo. Lógico que as ferramentas ao longo do tempo elas vão modificando, né? E o intuito de hoje, né, da minha apresentação aqui, é mostrar para vocês as ferramentas que hoje a gente coloca à disposição de vocês, mas de forma bem breve, bem rápida. A Cianf atua, né, no setor comercial, industrial, no setor agrícola, cultura e turismo e também serviço, né? Então vocês vão ver essas nossas logos, né, de acordo com os segmentos que a gente representa aí na cidade. Então, como falei, é uma entidade de 1917, são 1.500 empresários que fazem parte hoje, né, desde os pequenos empresários até os grandes empresários. Esse é o nosso quadro de associados e algumas palavras a gente usa com muita frequência aqui: network, representatividade, crescimento e capacitação. E isso tudo, inclusive, acontece no evento de hoje, né? Network é a oportunidade que vocês têm de se conectar com outros empresários, né? A representatividade no sentido de que aqui se reúne vários empresários, né? Há cerca de 2 encontros atrás do COGEM, a gente estava reunido aqui para poder entender demandas que a gente pudesse levar para o poder público, né? Enquanto às vezes, se a gente for individualmente no poder público levar uma demanda, fica mais difícil, mas na coletividade fica muito mais fácil, né? No associativismo. Capacitação e crescimento também. Isso tudo começa aqui na Cianf. Hoje a Cianf faz parte de um grupo a nível nacional que se chama G50+, né? O grupo das 50 mais representativas associações a nível Brasil, de 2.300. Então, todas as ações que a gente faz hoje, elas rompem esse âmbito municipal, né? Rompem o âmbito estadual e rompem o âmbito nacional. Então a gente está presente, né, a nível nacional também. Então tudo que a gente faz aqui vai para o Brasil inteiro. E vou apresentar aqui rapidamente alguns projetos para que vocês possam conhecer. Vocês estão inseridos hoje no COGEM, mas podem estar presentes também em outros projetos. A gente fez recentemente a aquisição da TV Zoom e a gente coloca a TV à disposição de vocês, não é? A compra da TV foi para aproximar vocês da TV, né? Dizer que a TV é de vocês e que a gente tem a capacidade de entender a demanda que vocês têm, né, para criar produtos e programas para atingir a necessidade de vocês, né? Então esse foi o intuito da compra da TV em 2021. O Café com Associados é um outro encontro que acontece aqui, que também tem essa palavra-chave networking, acontece toda segunda, quarta-feira do mês, que tem esse objetivo justamente de trazer um tema relevante para o empresário e fazer com que vocês possam se conectar, né? Ao lado de cada um de vocês tem possíveis clientes, fornecedores, parceiros, né? E é importante que vocês possam se conectar um com o outro. O SEMEC, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, as mulheres que estão presentes aqui hoje e ainda não fazem parte, estão convidadas a fazer parte. Também falamos de network, crescimento, capacitação, e um grupo que tem 1 ano e meio já tem mais de 300 mulheres, né, que fazem parte desse grupo. Comex, que é a Câmara Técnica de Comércio Exterior. Aqui em Friburgo tem muitas empresas que têm produto com qualidade, produtividade, preço, escala, mas às vezes não importa ou não exporta produtos porque não tem talvez o conhecimento para comprar e vender câmbio, por exemplo, ou uma questão logística. Então, a Câmara tem profissionais técnicos que vão ajudar as empresas nesse sentido, na execução da exportação ou da importação de produtos.
e uma Câmara Técnica de Clima, Meio Ambiente e Lixo Zero, que pensa muito na questão da sustentabilidade. Inclusive, o mês que vem a gente vai ter todos os temas, né, do Café com Associados, do SEMEC, do COGEM, voltado para a sustentabilidade. Inclusive, fizemos o convite para que a Letícia Pimentel esteja presente aqui, representando o Espaço ARP, né, e todo esse modelo, né, do Sustentarp, que é revolucionário aqui em Friburgo, é exemplo, né. Então, um dos eventos que vai acontecer aqui na ACIANF. E aqui fotos de alguns eventos que acontecem aqui. Esse aqui foi o primeiro encontro do Café com Associados desse ano, o primeiro encontro do SEMEC e o primeiro encontro do COGEM, desse conselho aqui. E eu vou chamar agora o presidente do COGEM para que possa dar as boas-vindas, explicar um pouco do que é esse conselho, quais são os movimentos, e explicar um pouco do que a gente vai poder recepcionar aqui nesse evento fantástico, que é o Gabriel Ruiz. Gabriel, a palavra está com você. Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero dar boas-vindas a todos. Hoje é uma manhã que nos deixa muito felizes, né? A gente que está aí, não só eu, mas também a minha diretoria que está aí presente, que nos deixa muito felizes com a quantidade de gente que está aqui. Né? Então, eu acho que o grande lema, né, um dos nossos lemas, é justamente a capacitação, o networking, e a gente está aqui justamente para isso. O COGEM, o Conselho dos Jovens Empresários, a gente vem justamente para, além de trazer networking, né, para a gente juntar pessoas boas que amam essa cidade, amam a nossa região e querem empreender aqui, né, são daqui, amam a nossa cidade. São pessoas também que querem fazer o melhor, querem fazer o bem e querem empreender. Então, cada vez mais a gente está formando um grupo muito qualificado, muito bom, e isso nos deixa muito felizes. E eu acho que o jovem, ele vem muito de tecnologia, de modernidade, né, das coisas irem por esse caminho. E hoje nada melhor, né, é um tema muito, muito atual. Né, a gente vai ter aí duas feras. O Pablo é um amigo que o esporte me trouxe, é uma pessoa que é extraordinária a determinação dele também no esporte, e não só no esporte, mas também profissionalmente. E o Vitor também, que foi um amigo também do COGEM, né, que veio, que também, o COGEM uniu, então isso a gente está mostrando a força dos jovens que vão trazer conhecimento aqui para a gente. Então, hoje e amanhã de vocês também, né, vão ter dois membros que vão apresentar as suas empresas, que eu acho que isso também é um dos grandes prismas da nossa gestão, né, da gente estar mostrando as empresas que fazem parte do conselho, que fazem parte da CIANF. E justamente isso, a CIANF, ela é uma associação centenária, mas que ela precisa evoluir, ela precisa andar, ela precisa avançar. Eu acho que nós do COGEM, nós viemos para apoiar nesse sentido. Né? A gente está apoiando a CIANF nesse sentido, nós somos o futuro da CIANF, a gente tem que continuar, a gente que ama essa cidade, a gente está aqui para justamente estar trazendo essa continuação. Então, eu vou ser breve, quero já antecipar e agradecer. No final vou ter que sair correndo, por isso que eu estou assim arrumado, porque eu tenho um outro evento lá no Sesc, e o João vai fazer o encerramento aí, nosso diretor. Então, quero agradecer a presença de todos, dizer que amanhã é de vocês aí, e é isso. Vamos buscar conhecimento, vamos agregar e vamos nos unir, que isso que importa, tá bom? Obrigado, bom dia, vamos em frente. Obrigado, Gabriel. Como o Gabriel disse, né, nós somos o futuro do empreendedorismo dessa cidade, né, e a gente abre as portas para que empresários que estão iniciando, que já têm bastante sucesso, possam vir aqui à frente, possam se apresentar. Então é nesse sentido que eu chamo aqui o Alexandre Ferreira. Alexandre é diretor e assessor de investimento da Maffer, que é uma empresa familiar fundada em 1995, e ele atua desde 2012 no setor financeiro, com soluções em investimentos, seguro, câmbio, previdência, crédito, qualquer solução financeira. Alexandre está presente aqui para poder apresentar a vocês. Nosso diretor administrativo também do COGEM, ele vai apresentar um pouco do trabalho e da empresa dele. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Juan, valeu, bom dia aí a todos. Um pouco antes de falar da empresa em si, né, a gente faz parte aqui do COGEM, da CIANF,
Primeira coisa, né, o amor pela cidade que a gente tem e a veia empreendedora que cada um aqui tem, né, ou continuou um legado. E eu queria falar um pouco mais, era sobre isso mesmo, sobre meu pai, Cláudio, que foi quem idealizou o que hoje é a empresa. Ele veio aqui para Friburgo em 80 e pouco e tal, e se amarrou, gostou muito da cidade, viu que era aqui onde ele queria ficar, tinha a família da minha mãe aqui e tal, e aí ele começou aqui a vida dele. E na época ele começou muito focado somente em crédito e câmbio. Em 89, 90, a questão no Brasil econômica era um negócio bem complicado, né? Então, o que girava muito na época era o câmbio, e ele começou nisso, só que sempre entendendo que como é que posso dizer, para longevidade da empresa, não deveria focar em um negócio só, e sim atender o que a gente hoje fala de um atendimento 360, né? Que hoje a gente atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, de uma forma onde a gente tente atender a todas as necessidades financeiras que esse cliente possa ter, tá? Então, começando nisso, a nossa história, né, a gente desde 95 vem fornecendo uma ampla variedade de soluções financeiras. A gente conta com uma equipe de profissionais hoje altamente qualificados e experientes em estratégias de investimento. Então, hoje a gente tem um grupo de pessoas dentro da empresa. Um pouco o nosso diferencial é que a gente tem os assessores comerciais que vão a campo, trazem o cliente, mas que quando o cliente já está dentro da casa, cada produto específico, cada necessidade que o cliente tiver, vai ter um capitão ali, vai ter um especialista. Então, hoje a gente tem especialista em seguro, a gente tem especialista em consórcio, a gente tem especialista na parte de crédito, a gente tem hoje especialista na parte de renda variável também. Então, o cliente que gosta muito de operar na bolsa, fazer compra e venda de ação, opção, tudo isso, estratégias de hedge, hoje a gente tem uma pessoa focada só nisso dentro da empresa. Então, isso mostra como é que posso dizer, o nosso cuidado em atender ao máximo o cliente com a maior responsabilidade possível, né? Passar um pouco aqui, falando mais sobre os nossos produtos hoje, né? A gente hoje trabalha com a parte de assessoria de investimentos, a gente tem a parte de consórcios hoje, que um pouco diferente do que vem sendo trabalhado historicamente no Brasil, a parte de consórcio, um produto extremamente de veia bancária ali, sem ter muita explicação. Hoje a gente tem uma abordagem do consórcio muito como uma forma de até de crédito, de alavancagem patrimonial, tá? Então a gente tem um olhar diferente sobre esse produto. A parte de câmbio. Antigamente a gente fazia muito aquela solução de venda ali de papel moeda, de dólar e euro para quem vai viajar, só que o negócio hoje é muito mais atender às empresas daqui de Friburgo, né? Então eu também já participei de alguns encontros do Comex, é sempre muito bom, porque estão ali empresas hoje inseridas que querem fazer essa parte de operação. Para a gente foi excelente ter entrado também nisso. E aí isso alia no câmbio, por exemplo, a gente alia até a parte de investimento, porque se uma empresa, às vezes ela tem já uma projeção de importação ou exportação, ela quer se proteger, fazer uma estratégia contra o câmbio, a gente usa também a mesa de renda variável para fazer isso, tá? A parte de crédito PJ, hoje a gente tem FDIC, factoring, qualquer outro tipo de crédito para PJ, hoje a gente consegue atender, tá? Até a própria parte do consórcio também entra nisso um pouco. Parte de seguro, a gente trabalha muito forte hoje com seguro de vida, tem um especialista lá, e a gente trabalha com algumas empresas como a Prudential, como a Mongeral, que hoje é a MAG, né, que era Mongeral Aegon, virou MAG. Então, são empresas que de fora, que estão no Brasil aqui já há um tempo e que têm um produto excelente, focado já na nossa clientela. A parte de previdência também, hoje é muito forte. A Previdência também era um produto extremamente mal vendido dentro de banco, e a gente hoje traça uma estratégia bem interessante para o cliente, não só como investimento para a vida, para filho, mas também principalmente como sucessão patrimonial. A gente usa muito a Previdência hoje focada nisso, tá? Então,
A gente hoje, como eu falei, tem essa equipe toda baseada, focada no cliente. O nosso diferencial a gente pensa muito, como é que eu posso dizer, sobre a gente ajudar o cliente a escolher os melhores produtos, as melhores estratégias. Então, quando você ia, por exemplo, num banco, o banco geralmente, né, hoje já tem mudado um pouco, mas antigamente, historicamente, ele te vendia produtos daquela bandeira, específica daquela bandeira onde você estava entrando. Mas será que realmente aquela bandeira ia atender você? Ou ela só ia atender em um produto e era melhor você fazer outra coisa em outro lugar, né? Então, hoje a gente vê que a estratégia nossa se assemelha, assim, pegando um pouco de um exemplo, é como você ir num supermercado, você vai na parte de produto de limpeza e tem vários fornecedores, tem várias marcas, tem vários produtos. E quando você ia antes para investir ou para tomar crédito ou para ver tudo isso, você só ia numa bandeira só. Então, hoje a gente dá a liberdade do cliente escolher e a gente também auxiliando com o pessoal, com os assessores, com os consultores, a gente vai auxiliando o cliente e vai vendo o que é melhor. Então, virou quase que um hub, vamos dizer assim, de produtos de investimento. Numa plataforma só, com uma conta só, você tem acesso a tudo e você tem o seu assessor, que é aquela pessoa que você confia no trabalho dela, que vai estar ali junto, acompanhando e formatando a estratégia com você, e o pessoal internamente da empresa tocando o especialista de cada produto. Tá? Então, gostaria de convidá-los também, sempre que quiserem. A gente está aqui agora no Sanjaya, tem 1 ano que a gente se mudou aqui para onde era o Hotel Sanjaya, que agora virou Edifício Sanjaya, no 5º andar. De segunda a sexta a gente está lá, mas também se precisar atender em outros dias, a gente sempre também consegue ter essa flexibilidade. Deixar esse convite para vocês, sempre que precisarem de assessoria no investimento, fazer uma solução de câmbio, crédito, ou pensar em alguma coisa sobre consórcio, ou algo desse tipo, financiamento imobiliário, hoje a gente também tem, tá? Pode contar com a gente que vai ter uma equipe lá muito forte para atendê-los. Obrigado aí. Vou aproveitar só para contextualizar um detalhe. O COGEM, o evento de hoje, ele tem 4 etapas. A primeira etapa, de 8h30 até 9h, esse cara ali fora, né, tomando um café. Isso é proposital para que vocês possam se conectar e se conhecer. É o networking. A segunda etapa é a apresentação que a gente fez, a abertura, né, eu e o Gabriel fizemos, falando da Cian e falando do COGEM. A terceira etapa, a gente está colocando no COGEM para que todo encontro, pelo menos 2 empresas possam se apresentar, né? Apresentar seus produtos, seus projetos. Essa é a etapa que a gente está agora. E em seguida a gente entra na palestra que a gente vai estar falando do tema inteligência artificial. Tá? Então, para a gente finalizar essa terceira etapa, eu vou chamar agora, representando a empresa Vini Drinks, o Vinícius Oliveira Figueira. Ele é empresário, tem 39 anos e tem mais de 15 anos de experiência internacional em coquetelaria entre resorts e cruzeiros. Nos últimos anos, especializou-se também em cafés especiais, unindo essa expertise ao seu modelo de negócio voltado para eventos e voltado também para experiências. Estão com vocês, Vinícius. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite, né, de estar aqui hoje apresentando a minha empresa. Antes de começar a apresentação, eu estou aqui em antemão. Eu participei no último domingo do Abra Chefs. Queria ter trago o 1º lugar, mas fiquei com o 3º lugar, que já é bem bacana, pela primeira vez que eu estava participando desse evento. Então, vou deixar aqui. Bem bonitinho. Meu nome é Vinícius, né? Tenho 39 anos. Já desde 2008 que eu trabalho na coquetelaria. Aqui é um pouquinho sobre a empresa, né, que surgiu após eu ter vivido 5 anos nos Estados Unidos. Meu primeiro contato com a coquetelaria foi lá. Saí daqui bem novo. E depois disso que eu voltei para cá em 2008, que eu falei, acho que é isso que eu quero seguir da minha vida. Até então, a gente tem vários sonhos, né, de jogador de futebol,
já tive banda, tudo uns sonhos bem altos, né? E até então eu não tinha definido a minha inspiração. E lá eu tive esse primeiro contato, eu falei, cara, acho que é isso que eu quero fazer. Eu gosto de estar com as pessoas, atender o público, e eu acho que a coquetelaria traz isso, né? Aproximar as pessoas, fazer um atendimento, dar ali o cara a cara, falar, conversar. Falam que o bartender é um psicólogo, né? Não sei disso não, mas falam aí. Então, eu, como, né, o próprio nosso amigo falou aqui, eu passei por 3 contratos de navio de cruzeiro, viajei mais de 27 países, então, tipo assim, eu acho legal falar que o meu trabalho me levou a conhecer 27 países diferentes, coisa que eu nunca pensei na minha vida fazer isso. Trabalhei em alguns resorts, foram mais de 2.000 eventos realizados, isso na época que eu fiz, deve ter um pouquinho mais já, mais de 300 convidados atendidos, mais de 10 cidades atendidas e mais de 2.000 coquetéis servidos. Tudo isso já passou um pouquinho mais, porque essa apresentação é do ano passado. E, né, falando das cidades, mais de 10 cidades atendidas, estamos agora entrando no mercado do Rio de Janeiro, que é um mercado super competitivo, com empresas gigantescas. Então, para mim está sendo uma coisa bem bacana esse ano. Para mim, acredito que vai ser uma virada de chave aí para ficar até melhor do que a gente já está hoje, né? Essa é a minha equipe, tem um pouquinho mais por trás. A gente se destaca na alta coquetelaria, né? A gente gosta de trazer isso. Quando o cliente fala assim, Vinícius, eu quero fazer um evento, mas eu quero uma coisa simples. Mas o simples também pode ser uma coisa mais elaborada, né? Às vezes as pessoas querem o simples, entre aspas, por conta do preço, acham que vai ser mais barato ou não. Mas a logística é a mesma, a quantidade de horas é a mesma, então acaba que isso não influencia tanto no valor final. Aqui está um pouquinho da nossa missão, visão e valores, né? A nossa missão é proporcionar a experiência na alta coquetelaria para o seu dia especial, com drinks clássicos e autorais exclusivos. Né, exclusivo porque realmente são autorais drinks que eu crio, como, né, eu participo de eventos, competição, então eu trago uma coisa realmente autoral e bem exclusiva para o evento. E a gente faz também drink específico para pessoa, tá? A pessoa fala, assim, a gente vai entrar daqui a pouco nessa parte. A visão: ser a melhor empresa de open bar de Nova Friburgo e região e está sempre entregando o melhor em estrutura e conhecimento. E os nossos valores: a empresa é focada em atuar sempre com ética, responsabilidade e respeito sempre os valores dos nossos clientes, comprometida sempre com os seus deveres, responsabilidades, higiene e apresentação. Aqui eu vou falar um pouco da estrutura, brevemente. A gente trabalha com um serviço de open bar tudo incluso, onde o cliente não tem que se preocupar com nada. A gente leva desde a estrutura do bar, copo, decoração. Então, assim, é uma estrutura bem completa e a gente está sempre investindo em mais estruturas para poder fazer uma apresentação digna e viável para vocês, né? Equipamentos modernos, coisas que talvez vocês só veem na internet, a gente já tem alguns equipamentos bem bacanas. Quando a gente fala de alta coquetelaria, é aquilo que eu tinha falado, né? Assim, trazer uma experiência para o cliente, não ficar sempre só na caipirinha, que a caipirinha é um clássico do Brasil, não desmerecendo ela. O cliente é que escolhe sempre o cardápio, mas a gente quer estar mostrando uma experiência na coquetelaria pro dia especial, para a pessoa contar ali no seu evento, falar assim, cara, aquele drink que eu tomei no seu casamento estava sensacional, cara. E é uma coisa diferente do que chegar e falar, dá uma caipirinha. A gente vai fazer uma caipirinha, tá? Mesmo que não tenha no cardápio, tem como fazer uma caipirinha? Se tiver como fazer, a gente vai fazer com certeza. O atendimento personalizado que eu estava falando é realmente elaborar algum drink específico pro casal ou pro cliente, aniversário. E a gente tem algumas, como é que eu posso falar? Umas decorações bem personalizadas, como papel de arroz, que a gente faz uma logo, é comestível, tem uma impressão 3D também, que fica bem bacana. Então, a questão de personalizar seria exatamente atender o que o cliente quer, uma coisa bem voltada para o cliente.
A gente tem uma variedade de bebidas, como eu falei, a gente vai desde os clássicos, contemporâneos e autorais, né? A gente conta também com uma degustação. O cliente fechando o contrato com a gente, ele tem direito de fazer uma degustação e escolher o cardápio que ele quer para o dia. Somos uma empresa especialista em casamentos, mas também atendemos qualquer outro tipo de evento, como aniversário, inauguração, um coquetel de alguma loja, enfim, atendemos todos os tipos de evento mesmo. Aqui é a nossa garantia, né? Eu tenho que dar a minha garantia de trabalho. O serviço vai ser feito no horário, dentro do que a gente botou dentro do contrato. E aqui foram as opções de pagamento. Uma apresentação que eu mando sempre para o cliente para conhecer a empresa, né? Às vezes o cliente não conhece a minha empresa, então a gente faz uma apresentação breve antes de passar o orçamento para o cliente. Tá bom? Obrigado. Vinícius, muito obrigado. Vamos lá. A gente parte agora para a quarta etapa. Eu vou convidar aqui o Pablo Ribeiro. Pablo Ribeiro é empreendedor, investidor e ex-CEO da M3 E-Commerce, que operou em 4 países atendendo grandes marcas como Carrefour e Samsung. Né? Vendeu a empresa em 2022 e hoje atua ajudando negócios a escalar com a IA, automação e gestão inteligente. Seja muito bem-vindo, Pablo Ribeiro. Convido também nesse momento Victor Santana, sócio da Pareto e fundador da Pareto Plus em Nova Friburgo, especialista em aplicação de agentes de IA para negócios. Atende clientes como Universal Music, Grupo Anima, Drogas Mil e Rede Elite. Muito bem-vindo, Vitor. Eu vou dar o microfone para vocês dois. Vitor e Pablo. A gente tem aqui, vocês notarem aqui, o pessoal que está vendo, tem essa logo aqui, é a logo de um projeto que se chama Cianf Conectada. O que é a Cianf Conectada? Aqui 2 câmeras, a Rebeca estava aqui, ela é a operadora das câmeras. Essas câmeras elas vão se movimentando e vai gravando tudo que a gente está fazendo aqui. Eles 2 vieram aqui nesse momento, eles vão fazer a apresentação deles. Daqui a 2 anos, né, se a gente quiser recorrer ao que vocês falaram aqui, né, isso tudo a gente joga para a inteligência artificial e a gente tem a capacidade de, com um comando na inteligência artificial, criar conteúdos. Então vocês vão falar aqui durante 40 minutos, 1 hora que seja. A gente quer criar um conteúdo com perfil jornalístico, onde a gente gostaria de colocar, por exemplo, o Pablo como protagonista e o Vitor como coadjuvante, por exemplo, ou vice-versa. Né? A gente dá esse comando para a inteligência artificial e ele produz esse programa para a gente no tempo que a gente determinar, com o comando que a gente quiser. Né? E isso tudo vai para a TV. Então é mais uma forma da gente criar conteúdo para a TV e criar conteúdo para a Cianf e para o associado. Né? Então, muito mais do que falar de inteligência artificial, nós, enquanto entidade, nós temos que estar também inseridos nesse contexto. Né? Então, e esse projeto a Cianf Conectada, a gente está colocando à disposição de vocês. Né? Por exemplo, o representante da Romarena, então, onde? E GTS. Vocês vão estar fazendo o evento na semana que vem aqui. Então, se quiser fazer uso do projeto para que vocês possam ter esse conteúdo e depois utilizar nas redes sociais, o projeto já está aqui, já está funcionando. Tá? E isso digo para todos os associados que estão aqui presentes. Bom, com vocês então, Vitor e Pablo, sejam muito bem-vindos. Alô. Bom dia, pessoal, Boa. tudo bem? Grande prazer, tá? E aí, pessoal, bom dia. Muito prazer estar aqui com vocês. Como ele comentou também, né, até nesse caso aí, já aproveitando, falando de case, poderia pegar, por exemplo, essa transcrição e criar, sei lá, um e-book para colocar em algum lugar, ou para vender o e-book, ou pegar essa transcrição.
transformar ali em cortes ali para hoje tá bem famoso, né, no Instagram, em YouTube. Então, enfim, tendo uma base, a gente já conseguiria já fazer 1 milhão aí de réplicas aí desses conteúdos. Show, pessoal. Então, como a gente já conversou, combinou aqui no início, a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial no geral, tá? E aí, indo para o nosso sumário do que a gente quer pincelar um pouco hoje. A gente vai falar uma introdução, uma breve introdução. Acho que é sempre importante a gente entender com clareza o que de fato a gente está falando quando a gente fala de IA. Na verdade, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está sempre falando de inteligência artificial generativa. A gente vai falar depois de quais são essas diferenças de uma IA generativa e uma tradicional. Qual o impacto, né, que a gente está vendo hoje no mercado, toda essa IA que vem surgindo, toda essa inteligência, essa facilidade de trabalho. E por fim, né, como o Pablo já falou, a gente vai falar de agentes de IA. Porque, né, o grande ponto de você ter uma IA trabalhando com você é que você consiga transformá-la num operador conectada com várias outras frentes suas, de modo a facilitar o trabalho. E a gente vai, né, depois entrar em casos de uso, e aqui em casos de uso, cara, é aberto. A gente vai falar de alguns trabalhos que nós fizemos, né, que geraram um bom resultado, e é sempre bom vocês pensarem do tipo, dado esse caso de uso, o que faz sentido aqui onde eu trabalho, né, na minha empresa? Acho que é interessante isso. A gente vai deixar uma área aberta aí também no finalzinho para perguntas e respostas, beleza? Boa. E até para entender qual que é o segmento de vocês, no geral, né? Porque querendo ou não, a gente acaba sempre falando de tecnologia, mas aqui quem tem empresa de varejo, por exemplo, levanta a mão fazendo favor. Indústria, serviços tem uma galera. Boa, algum outro segmento, cabeleireiro, que também dá para fazer grandes cases. Restaurante também dá para fazer. A Restaurante. gente vai ver casos de uso de restaurante, de atendimento ao cliente com IA. Mas é isso, pessoal. Vamos lá. Então, beleza. A gente trouxe uma frase de uma galera aí interessante. Obviamente, por exemplo, o CEO do Google, ele tem o Gemini, né, que é a própria inteligência artificial do Google. Então, para ele é muito importante todo mundo né, tenha essa aderência a IA. E, de acordo com ele, as empresas que não adotarem IA nos próximos 5 anos, provavelmente não existirão nos próximos 10. É uma realidade lá no Vale do Silício e outra aqui, mas é uma frase de peso, tá certo? Quando a gente fala do CEO da Microsoft, também a gente tem a Microsoft Copilot, né, que é a IA deles, mas a IA não é mais uma opção, é um imperativo. As empresas que não abraçaram serão deixadas para trás em uma velocidade impressionante. E tem o CEO da Sinovation Ventures, que, né, cara, a gente está entrando numa era onde a IA não é apenas uma vontade competitiva, e é uma necessidade de sobrevivência dos negócios. E até o próprio Bill Gates, agora ficou melhor, né? O próprio Bill Gates falou um pouco tempo atrás que ele compara o impacto da IA generativa no mercado ao impacto do computador, né, quando o computador começou a entrar nas empresas. Tipo, todas aquelas pastas viraram HDs pequenininhos, né, basicamente. E tem um ponto que é legal, por exemplo, para nós que somos daqui de Nova Friburgo, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, muito se falava do tal do e-commerce, né? Todo mundo fala, não, todo mundo vai vender online um dia. E muitas empresas não acreditaram e muitas empresas acabaram não conseguindo, né, avançar. Só que diferente ali fazendo um comparativo, né, do e-commerce naquele momento com a inteligência artificial ela impacta em todos os setores da empresa. O e-commerce ia impactar em quem queria vender ali um varejo, uma indústria, ali uma venda B2B. Já a inteligência artificial, literalmente, ela pode impactar em todos os setores. E nesse impacto que nós vamos ter, isso automaticamente pode deixar a empresa com mais margem, com mais lucro no final do dia, que é o que é importante ali para a empresa poder se sustentar, né, e conseguir crescer. E ela vai trazer também um impacto de experiência de compra, recompra, essa coisa toda. Então, o impacto da inteligência artificial é exatamente isso. Assim, ele vai ser como, talvez ali, literalmente como na época aí que nós começamos a sair do mundo físico e ir para esse mundo mais digital. Boa. Eu só vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que usa o chat GPT com alguma recorrência? Isso aqui é interessante, tá? São dados reais. Vocês viram aqui como que já está inserido, né, no nosso meio. Então, 30% dos profissionais dizem que já experimentaram o chat GPT no trabalho. Né? E 70% das pessoas que usam o GPT no trabalho não falaram para os seus chefes. Então, é uma questão vamos falar assim, de governança aqui, de certa forma, né? E uma coisa curiosa é que 11% dos dados que os funcionários colocam no GPT hoje são dados confidenciais. Eu estou falando de GPT porque GPT, como se todo mundo levantou a mão, mas tem, por exemplo, o DeepSeek, o chinês que lançou há pouco tempo.
Sim. É outra que, se você joga os seus dados ali, ele é treinado, né, com os seus dados para fazer outras análises para outras pessoas. Então, por isso, e aí entra nesse ponto aqui, né, que 180 milhões que usam o GPT hoje usam o modelo gratuito, que é um modelo ilimitado, e justamente por ser gratuito, o produto é você e suas informações, né? Então, ele usa aquilo que você entrega para ele. E isso aqui é a velocidade da evolução da IA. A gente fala de GPT hoje, mas o GPT, o mais básico, né, que é o 3.5, ele está em 45º lugar de qualidade dos LLMs. Né? LLMs são essas IAs que você conversa com elas, geram conteúdo com você. Então, o GPT não é lá das melhores, mas é muito utilizado. Então, tem uma infinidade de outras IAs que existem por aí, né, que ajudam a gente no dia a dia. Dado interessante também de mercado, tá? 92% das empresas da Fortune 500 já adotaram a IA generativa, enquanto quem está ficando para trás são as empresas de médio e pequeno porte, tá? Nessa adoção. E aqui um ponto que é bem importante também, assim, como quase todo mundo levantou a mão que já utiliza o chat GPT, é importante pensar na empresa de vocês também, toda a parte de segurança, né, que a gente até comentou um pouquinho, porque a versão gratuita, ela tem ali as informações, mas é sempre ideal você usar ali, pelo menos a nível empresarial, usar a versão paga para nível de segurança, porque muitas das vezes, às vezes, você vai submeter ali uma planilha de resultados de uma empresa, então tem lá o resultado da Pareto financeiro, aí eu escrevo lá no chat GPT, analisar o meu DRE financeiro da Pareto, então existe boas práticas de segurança, que também é importante, principalmente para quem trabalha com dados mais sensíveis. Se for uma análise de um produto, ok, mas se for dado realmente sensível, dados que realmente pode ter não pode vazar, por um exemplo, é um ponto que é bem importante. E só estendendo um pouco mais esse assunto, tá? Perdão, querido. A gente entra num problema hoje com IA, que, por exemplo, você tem IAs hoje que geram música, vídeo, imagem. Então, as empresas grandes hoje, principalmente o que eu tenho ali, algumas por cliente, elas têm um medo gigante de direitos autorais. Então, por exemplo, o que me garante que, por exemplo, o DeepSeek não está me dando essa resposta com base em algum livro que deveria ser pago ou algum conteúdo de algum cientista que fez e deveria ser conteúdo exclusivo. Então, essa é a briga mais recente, em tese, que a gente está tendo ali de inserção de IA no mundo corporativo, tá? Cara, esses dados aqui eu acho bem loucos, tá? Por exemplo, nos últimos 18 meses, a gente está falando aqui de geração de conteúdo para IA, né, por frente, tá? Nos últimos 8 meses, foi produzidos mais imagens por IA do que toda a humanidade fez nos últimos 150 anos. Tipo, isso é meio assustador até. Não estou falando que são imagens maravilhosas, né, aquelas coisas lindas, mas foram imagens produzidas, tá certo? Capacidade de produção, né? Quando a gente fala de código aí para a galera programadora, de acordo com a Stability AI, 41% dos códigos produzidos no GitHub. GitHub é uma plataforma onde desenvolvedores trocam códigos e ideias, né? Mas 41% dos códigos produzidos lá foram produzidos por IA nos últimos 6 meses. Então, quase 50% desses códigos foram feitos por IA. Em termos de conteúdo, né? 30% do conteúdo produzido até 2025, isso é uma pesquisa, será criado por uma IA generativa. E o que eu acho mais legal da parte de IA, né? A gente se assusta às vezes, pô, IA é um monstro, IA, eu não sei como é que eu aplico, eu não sei como é que funciona, mas, cara, 90% dos usuários de IA generativa hoje são gente como a gente, né? Não são programadores, desenvolvedores de software, técnicos, engenheiros, enfim. É isso. Boa. E até nessa parte de código ali, hoje já existe inteligência artificial que você consegue criar uma aplicação sem ter uma dependência de um desenvolvedor. Então, por exemplo, eu mesmo estou criando uma aplicação, já desenvolvi lá no passado, mas tem muito tempo que eu não desenvolvo mais, e você vai conversando com a IA e você monta, assim, você monta um site, você monta, basicamente eu estou montando um software com toda uma parte de segurança e tudo mais, 100% sem ter um desenvolvedor. Então, assim, na M3, né, a nossa base ali de equipe, basicamente a gente chegou a ter quase 130 colaboradores, sendo aí 90% desenvolvedores. Hoje, por exemplo, com a Lovable, que é uma solução assim, você consegue diminuir muito o nível de pessoas que você precisa ter no time e ganhar escala, na verdade, porque
às vezes no dia a dia o negócio acaba sendo muito dinâmico e você quer testar uma hipótese. Vou fazer um anúncio aqui para ter mais leads para minha página de serviços, por exemplo. Então você vai ali com a IA, você conversando, você consegue mudar sem ter todo aquele processo que tinha antes de passar por design, passar por desenvolvedor, demorar ali semanas para aquilo estar no ar. Hoje em dia você consegue fazer isso de forma, literalmente, com 5, 30 minutos, você consegue pegar uma ideia e colocar no ar e já começar a testar. Então, a velocidade que a inteligência artificial traz para alguns segmentos, cara, é bizarro, assim. Esse software que eu falei, eu estava até conversando com o desenvolvedor antes, cara, um trabalho de um dia, sei lá, de 5 horas, eu falei com ele, cara, quantos devs você precisaria para fazer esse mesmo trabalho? Ele falou, cara, no mínimo 3 devs bons e 30 dias de trabalho. Então, assim, eu estou falando de 5 horas versus 3 devs versus 30 dias de trabalho. Fora a qualidade também, né? Porque quando a gente entra nessa área de tecnologia, os desenvolvedores têm muito receio. Não, mas o código da IA não é o melhor código. Só que numa empresa pequena e média, você não vai ter o mesmo desenvolvedor que a Amazon tem, que o Google tem. Então, assim, seguramente o código que a IA vai fazer é um código muito melhor do que o seu próprio time poderia fazer. Porque, querendo ou não, é muito difícil uma empresa ter só pessoas sêniores. Você vai ter ali um júnior, sênior, pleno. Então, a velocidade que isso traz para o negócio é um negócio, assim, assustador. Maravilha. E aqui eu acho que é importante a gente só ter uma clareza, porque IA, na verdade, está com a gente há um bom tempo, né? No fundo, IA é um sistema que pode simular, tá, o pensamento humano para executar funções específicas. Só que, sim, como eu falei, né, quando a gente está falando de IA hoje aqui, nessa conversa, a gente está falando de IA generativa. Mas a IA convencional já acompanha a gente há um bom tempo. O que ela faz? Ela realiza tarefas específicas usando regras e algoritmos pré-programados, né, ela é boa para resolver problemas específicos e ela não aprende e se adapta por conta própria. Enquanto que a IA generativa, que é tudo isso que vem criando essas coisas todas, ela cria conteúdo, texto, imagem, música, vídeo, cartinha, artigo para você botar no seu blog, enfim. Ela aprende padrões a partir de exemplos durante o treinamento. Então, você pode treiná-la previamente para entregar um certo resultado. E ela gera resultados autênticos, né? A gente, acho que, mais na cara que a gente tenha visto isso. E o convencional ali é basicamente, até que eu ia comentar exatamente isso, é basicamente ali o Google Assistente, o Siri Assistente que você fala lá, pede um comando e ele traz o resultado, vê ali a temperatura do tempo, enfim, são informações ali mais simples. Boa, não é isso, ele já explicou super bem o que é uma IA convencional. É um Waze que, por exemplo, você bota ali, ele já foi feito para te retornar o melhor caminho, né? É um reconhecimento facial, biométrico, que ele é feito para fazer aquilo. E quanto à IA generativa, cara, você vai entrar num mundo de IAs que existem para cada tipo de atividade. Então, por exemplo, o GPT, que todo mundo conhece, DeepSeek, Gemini, Claude, todos eles são de IAs de linguagem, que eles geram textos, histórias, artigos, alguns até geram imagens, para falar a verdade, eles estão evoluindo para isso. Midjourney, DALL-E, Leonard AI, pode botar uma lista infinita aí, né, de modelos que criam imagens a partir de descrições textuais. Então é muito fácil você criar uma imagem hoje. Runway, o Luma, que eles criam vídeos, né, a partir de textos e comandos também. E para códigos, como eu falei, GitHub Copilot, o próprio GPT está criando código, como eu falei, cria imagem também. Code Whisper, são modelos de IA que criam ou sugerem códigos ou consertam os códigos que você entrega para eles para você fazer um trabalho de programação melhor, tá? Então, voltando, IA generativa cria conteúdo, tá? Resumo da ópera, tá certo? E só complementando também essa Midjourney aqui também, para quem tem a necessidade de criar imagens, cara, é uma solução incrível, que você pode fazer a integração e gerar a imagem ali que você precisa. E, cara, assim, ela cria imagens muito, muito boas, assim, e querendo ou não, por ser um tema relativamente novo, a evolução também é muito grande. Você entra na ferramenta hoje, daqui a 2, 3 semanas, cara, você já entra na ferramenta, a ferramenta já evoluiu absurdamente. Só para vocês verem uma fotinha da infinidade de coisas que existem em cada uma delas, tá? Tipo, tudo é aberto a uso. Fique à vontade para testar. E aí a gente entra na brincadeira legal, que é o seguinte. Volta aí. Volta? Pô, a apresentação vai ficar com vocês, tá, pessoal? Fiz para vocês. E aí, aproveitando aí que a galera tá tirando foto, aquela Eleven Labs
é uma inteligência artificial que você consegue duplicar a sua voz. Então, depois a gente vai falar um pouquinho de case, mas pensa no seguinte cenário: você que faz mídia paga, aí tem lá a pessoa, às vezes o dono da empresa, a dona, falando ali do anúncio. E quando a pessoa entrar em contato com você via WhatsApp, você manda um áudio exatamente com a voz daquela pessoa. Então, assim, essa tecnologia, cara, é bizarra assim ao nível de personalização que ela pode trazer. E se você realmente treinar na prática, cara, assim, ela fica com a voz idêntica, assim, não tem como ficar. É lógico que tem toda uma configuração e tudo mais que precisa ser feita, mas a Eleven Labs aqui, para quem tem essas necessidades de replicar áudio, é bizarro, assim. E aí, pergunta, né? Por que a gente está mostrando infinidade de IAs, né? Tipo, separadas? Porque, no fim das contas, o que a gente quer chegar, que é o que de fato gera resultado e faz movimentar, vamos falar assim, resolver problemas, né, no mundo corporativo, até problemas pessoais mesmos, é a questão dos agentes. O que é um agente? Como o próprio nome já diz, né? É um operador, é um ator, né, que ele foi pré-programado por um bom desenvolvedor de agente de IA para fazer uma tarefa específica com base em entradas de usuário. Tá? Então, por exemplo, e a parte legal desse agente é que ele é inteligente. Então, ele aprende conforme mais conteúdo você passa para ele. Se você não gostou da resposta dele, você pode voltar e treiná-lo, tá certo? E eu vou trazer isso mais prático, isso aqui está bem teórico, mas basicamente, o que são entradas de usuário? Poxa, é um arquivo, um Sheets, um PDF, né? É o meu DRE, né? E aí eu criei um agente treinado para fazer avaliação de DRE e fluxo de caixa. E a saída é uma análise gráfica, uma imagem, mostrando como é que isso está dentro ou fora dos parâmetros que você escolheu, enfim. É a geração de relatórios disso. Isso que um agente faz, tá? Agora, vocês conseguem ver que eles conseguem ficar bem mais complexos, tá certo? Porque você basicamente consegue fazer IA para uma infinidade de atividades, basicamente tudo que aquilo que é operacional pode se virar um agente, e aí você pode, por exemplo, treiná-lo com os indicadores da empresa, as boas práticas de atendimento ao cliente, se você quiser fazer um agente que responde, que faz resolução de tickets de problemas de reclamações de clientes. Você pode treiná-los com relatórios, por exemplo, relatórios da própria empresa, né, que, meu analista fez um relatório da minha estratégia de mídia paga e eu quero que a gente avalie esse relatório sem eu precisar ler aquela apresentação de 20 slides e me traga análise de resultados rápidas e o que eu tenho que fazer. É possível, tá? Tudo isso é possível. A própria parte da reunião, por exemplo. Sim. Você fez uma reunião em videoconferência, você gravou, transcreveu, e existe um agente que ele transcreve, resume e cria uma ata de reunião. Então, nunca mais fiz ata de reunião, sabe? Sim. E tem um ponto também que, ali, principalmente na base de dados, isso tudo pode ser integrado em tempo real, né? A gente colocou ali, por exemplo, o Google, o Meta, mas isso poderia ser o RP de vocês, isso poderia ser qualquer outra solução ali. Basicamente, assim, é possível conectar essas informações todas e usar a gente, né? Como a gente falou bem, você consegue ter os resultados esperados. Então, o grande detalhe, assim, e talvez o grande segredo está muito mais em você conseguir fazer as conexões de dados para ter aquilo em tempo real do que somente ali nas inteligências como um todo. Boa. E mais uma OBS, esse conceito de agente GA é algo que tem mudado no mercado, porque é um produto completamente novo, né? E tem gente que fala que são experts de IA, outro fala são agentes, outro fala são comandos de IA, mas enfim, é sempre o mesmo camarada ali fazendo a mesma coisa. E aí, gente, a gente vai, dado que a gente fez toda essa leitura teórica da brincadeira, a gente vai pegar alguns casos de usos nossos, de trabalho que nós fizemos, intercalados ali. E a gente deixou a parte de perguntas e respostas para o final, mas vocês podem ficar super à vontade dentro de cada caso para perguntar, tirar dúvidas, até porque no final talvez vocês nem lembrem do primeiro caso, tá? Então, deixa eu falar desse cara aqui. Esse é um agente, tá? É um agente que faz atendimento ao cliente, de atendimento ao cliente no mundo da educação. O que tinha nessa faculdade? Tá? Um volume gigante de reclamações e tickets, e cada vez tendo que contratar mais pessoas para o suporte para atender essa galera. E sabe, perde-se o padrão, perde-se a qualidade, etc. Pergunta, cara, como é que a gente pode melhorar, né, o nosso atendimento em termos de velocidade e qualidade? Você cria
Isso aqui é a Tez AI, que é a nossa plataforma, tá, de inteligência. Você cria um agente que você treinou ele com todos os bons atendimentos da sua empresa. Então, tipo, atendimento para falha no pagamento, cobrança indevida. Esses são os casos que você tem que usar para se basear para fazer uma resposta. E vocês vão ver que em todos os agentes de IA, você tem uma plataforma integradora. Porque, poxa, como é que você faz para o Gmail conversar com a IA, conversar com o seu CRM? Via esse cara daqui. Tá? Isso aqui é uma delas, que é o N2N. A gente vai falar tem o Make, tem o Zapier, tem um monte, tem Ns no mercado. Tá? Então, o que ela fazia aqui? Chegava um ticket novo no CRM do cliente, de reclamação. Ele o N2N puxava esse ticket, jogava para a IA avaliava, dado o histórico de treinamento que ela teve, ela gerava uma solução, voltava para o N2N, ia para o Gmail, para o diretor coordenador de suporte, avaliar se a resposta era boa ou não. Caso não, cara, volta lá e responde, não gostei dessa resposta, não faz sentido, treina ela de novo, retreina, né? É retroalimentação o nome disso. Volta para N8N, resolvido o ticket, volta para o CRM, ticket concluído. Então, toda a parte de novo, atendimento ao usuário, de reclamações via e-mail, WhatsApp e tudo mais, resolvido com a gente de IA. E tendo ali uma equipe até pequena, só para entender se a IA não está alucinando, porque a IA faz isso, né? Às vezes você pergunta uma coisa para ela responde coisa de Júpiter, né? Enfim. Boa. E pode passar para o meu case. Boa. E até uma pergunta, quem tem time comercial hoje na empresa, ou que faz vendas ali, então... Cara, essa solução acaba sendo uma solução muito legal, porque quem faz muita reunião, principalmente por videoconferência, aqui está o Meet, mas poderia ser o Zoom, qualquer outra solução, o que acontece na prática? Muito difícil a gente conseguir analisar o que o vendedor falou naquela reunião. Cara, o cara participou ali da reunião, tudo mais, você não consegue ter o feedback. E, às vezes, muitas das empresas não têm um gerente comercial, ou se tiver um gerente comercial também, ele não vai conseguir escutar todas as reuniões que os vendedores fizeram, não faz nenhum sentido isso. E aqui qual que é a ideia? A ideia é baseada depois dessa reunião, né? Então, meu vendedor foi lá, fez uma reunião, eu tenho uma metodologia de vendas. Então, cara, o que o vendedor ele tem que perguntar naquela reunião? Então, ele tem que perguntar se o cliente, né, se o lead ele tem budget, se ele tem orçamento para comprar, qual o tempo que ele deseja contratar. Então, tem uma série de perguntas que o meu vendedor precisa fazer. Então, eu pego a reunião, faço a transcrição dela, e mando ela para o Antrópico, que ele faz toda essa análise, que é basicamente ali, entender o quanto que aquele lead ele tem um poder de fato de compra ou não daquele produto, e aí depois eu mando o feedback. Tanto eu tenho a visão desse feedback e eu já mando o feedback direto para o meu vendedor. Falo, cara, dos pontos que você deveria ter feito, esses pontos você não fez. E isso acaba dando um termômetro muito bom, porque você consegue entender quais dos seus vendedores ali está seguindo realmente o processo, e você vai ficar muito fácil de entender quem vai bater meta e quem não vai, porque o vendedor que não está seguindo o processo, dificilmente ele vai conseguir bater meta, porque querendo ou não, assim, vendas acaba sendo um processo ali diário. Então, com essa solução, aqui a gente utilizou o Make, né, mas poderia ser qualquer outra solução para poder fazer essa integração. E só uma observação, por que a gente fala dessas ferramentas, o Make, o N2N e outras soluções? Querendo ou não, são soluções que chamamos de no-code. Você não precisa ser um desenvolvedor para programar. Então, aqui você consegue literalmente fazer isso tudo que eu fiz aqui, sem ter que colocar a mão em uma linha de código. Você não vai colocar a mão em código em nada aqui. Então, facilita, né, essa implementação. E o resultado aqui acaba sendo, assim, no meu caso, no caso que eu testei aqui, são 2 vendedores. Agora, imagina para quem tem 10 vendedores, 20 vendedores. Fazendo análise diariamente, você consegue facilmente ter essa visão e automaticamente você pode pegar esse dado e trazer ali, aí, num passo 2, por exemplo, fazer uma comparação dos vendedores que não estão seguindo 100% do script, qual o percentual que está batendo a meta. Enfim, você consegue criar N outras soluções baseado com esse aqui. Pode perguntar. Então, ele fica aqui no Antrópico, que é como se fosse um chat GPT da vida, vamos dizer assim. Nesse agente aqui, eu coloquei tudo que ele precisa fazer. Então, eu coloquei o que é a empresa, então o que a empresa vende, qual que é o serviço dela, qual o ticket médio, qual a linguagem que a empresa precisa ter.
E, além disso, eu coloquei também qual seria o script ideal da reunião, que é o mesmo script que é compartilhado com o vendedor. Então, qual a metodologia de vendas? Aqui, nesse caso, nós utilizamos o Bench, que ali tem toda a parte para entender se o cliente tem o orçamento, a autoridade e tudo mais. Feito isso, nesse agente, ele que faz a análise da call, que é gravada ali pelo Fireflies. Então, todo agente é configurado aqui, mas basicamente foi o que eu comentei. Você vai precisar colocar as informações da empresa, como você gostaria que tivesse feito ali a análise, e depois você tem esse feedback. Aqui eu coloquei por e-mail, mas esse feedback poderia ser no WhatsApp. Eu poderia mandar direto no WhatsApp do vendedor e, por exemplo, no meu WhatsApp para ir acompanhando como todo. Você usa o ChatGPT? Já usou? Pensa assim, o ChatGPT, você tem que ir lá toda hora perguntar, cara, eu queria que você... uma resposta para isso e isso é assado, correto? O agente, ele nada mais é do que você pegar todo esse prompt de comando gigante, colocar e ele nunca mais perguntar o que fazer. Ele só usar o seu comando para fazer aquela análise. Aí foi como ele falou. Você, quando chegar essa transcrição, você vai analisá-la no detalhe, dado o treinamento do time comercial. E eu queria que você avaliasse para mim, entre, sei lá, bem, mal, o médio, como é que foi o resultado dele e o que ele precisa fazer para melhorar. Aí, é sem código, só tem que ter uma intimidade com o ChatGPT. Literalmente, no ChatGPT, vou usar para ficar mais fácil, você tem uma área que você consegue criar um agente. E nesse agente você vai ter a descrição. Nessa descrição desse agente, tudo em texto. Você vai colocando exatamente passo a passo o que ele precisa fazer. Pensa nesse caso aqui que eu recebi a transcrição ali, mas poderia ser um arquivo de texto que você está subindo sem ter essa transcrição. E aí você coloca, no passo 1 você vai fazer isso, passo 2 você vai fazer isso, passo 3 vai fazer isso, e qual que é o resultado esperado também. Que um grande ponto é, para os assistentes funcionarem bem, você precisa deixar exatamente claro qual o resultado que você espera, porque senão cada análise ele vai fazer de uma maneira. Esse aqui ele vai mandar um resultado assim, outro ele vai mandar de outra maneira. Então, você precisa colocar tudo o que ele precisa fazer e resultado esperado. Feito isso, você vai ter a visão ali do que você precisa. Esse daqui é um interessante que a gente fez também. Esse aqui é um agente de atendimento ao cliente de supermercados, tá? O que acontece? Ele tinha um volume gigante de perguntas de clientes perguntando se o produto tal tinha na loja, qual era o preço do produto, se tem estoque ou não, em qual loja que está. Isso tanto para mercado quanto para loja de construção, né? E o que a gente fez? Ele tem todo o RP de produtos dele cadastrado com todos os produtos bonitinhos, o estoque de cada um deles, taranã, em qual loja que está, etc. A gente trouxe isso para o BigQuery, né? BigQuery é nada menos do que uma plataforma de tratativa de dados, tá? A gente teve que tratar esses dados antes de jogar numa plataforma integradora, senão ia vir muito confuso. Por isso a gente tratou antes. Da plataforma integradora, ele jogava para essa IA treinada em termos de atendimento ao cliente, como a gente acabou de falar, como é que deve atender o cliente, quais são as boas práticas de atender o cliente. O que você tem que retornar com base nesses dados? O produto está em estoque ou não? Você vai encontrar na loja X. E aí retornava para o N2N, que jogava para o WhatsApp. Então, essa central de dúvidas também do WhatsApp foi solucionada com esse agente de IA também, tá? Fez sentido? Boa. E aqui tem um ponto que é legal, né? Como a gente comentou, assim, você pode enviar informação pelo WhatsApp ou pelo caminho ali que funciona melhor ali para vocês. Fala. Oi? Sim, existem algumas requisições que você precisa fazer, mas é muito mais barato se você usar direto via da API do WhatsApp do que contratar uma plataforma para mandar mensagens, tá? Isso é tipo 50 centavos mais barato, uma parada assim, sabe? Mas tem umas gambiarras aí que dá para fazer para que não seja pela API ou pela API oficial. Dependendo, por exemplo, a galera que trabalha com lançamento, pelo volume de mensagem que a pessoa manda, quase ninguém usa API oficial. Tem alguns caminhos que dá para utilizar também. É lógico que tem ali todo ponto ali de bloqueio do chip, né, aquela coisa toda, mas também existe outros caminhos. Sempre tem um caminho alternativo. Boa. Caraca, deixa eu botar aqui que eu botei um monte de seta, cara. Aí, vai lá. Legal.
E um ponto também que é bem importante para quem investe, por exemplo, em Meta, Instagram, investe em anúncio pago, a gente olha ali aquela quantidade de leads que chegaram, a gente olha ali e tenta abordar aquele lead, só que depois aquele lead não retornou, a gente esquece aquele lead, parte para outro lead e você vai acumulando uma base de dados gigante. Então, é muito comum, né, as empresas terem o investimento mensal, atraindo lead, e os leads que não convertem, meio que a gente joga fora hoje, de certa forma. Nesse caso aqui, qual que foi a solução? Eu tenho todos esses leads, né, que teoricamente eles são perdidos no meu CRM, né, no meu gestor ali de lead. Esse aqui é um CRM, gente, mas poderia ser uma planilha. Não necessariamente precisa ser um negócio ultra mega elaborado. Assim, uma planilha aqui já resolveria 100% do problema. Então, eu jogo esses leads lá no CRM, ali como perdido, baseado numa determinado tempo. Então, daqui a 90 dias, eu mando mais uma mensagem via WhatsApp para ele. Então, eu consigo ter o histórico. Aqui eu uso o CRM. Eu pego a informação do CRM, passo para o Make. Ali o Anthropic, que ele é o meu agente treinado ali para reativar esse lead. Eu envio também um contexto que foi falado naquele momento. Então, que é um ponto bem importante. O lead naquele momento ele não comprou porque não era o momento dele. Ou ele estava ali sem tempo. Então, eu mando uma mensagem ali, baseado no meu agente, e eu mando um WhatsApp para ele, relembrando, tentando reativar aquele lead em si. Então, aqui, antigamente, assim, já tive na empresa uma pessoa que só fazia isso, baseado na quantidade de leads. E aqui você consegue fazer 100%. E aqui você pode, o céu, assim, é o limite de customizações. Você pode mandar, por exemplo, essa mensagem no mesmo horário que o lead falou com você da primeira vez. Você consegue personalizar baseado no contexto que está registrado ali no CRM. Então, você consegue fazer uma série de evoluções dentro dessa estrutura. E essa aqui parece uma solução extremamente simples, mas assim, para quem investe em mídia, paga todo mês, atraindo lead e tudo mais, cara, você consegue recuperar tranquilamente ali de 10 a 20% dos seus leads. E assim, para quem investe em mídia, cada vez mídia ficando mais caro, você sabe o quanto que isso vai retornar na prática, né? Então, isso acaba ajudando muito. E um ponto que é legal, isso tudo aqui, e aí se o lead responder, o WhatsApp ali, ele já tem um outro agente que ele vai conseguir até agendar a reunião sozinho. Isso tudo aqui fora de horário comercial. Quem trabalha com pequenas e médias empresas, fazendo anúncio, prestando serviço, sei que o Rafa ali ele tem esse desafio. Cara, muito das reuniões são feitas após as 6 horas da tarde. Querendo ou não, o dono ali da pequena e média empresa, o cara está no dia a dia ali, cara, ele está na batalha ali para o negócio funcionar. Então, nesse cenário aqui, isso funciona 24 horas. Eu já tive, por exemplo, cenários do cliente agendando reunião 1h da manhã com o meu time comercial. É lógico que o time comercial vai trabalhar ali no horário comercial em si, mas esse, vamos dizer assim, pré-vendas, cara, ele funciona 24 horas, entendeu? E assim, eu até arrisco dizer que dependendo do valor de produto que você vende, serviço, você conseguiria até fazer a venda também com outro agente. Por atendimento. Porque, como eu comentei, aquele Eleven Labs que eu comentei lá atrás, ele permite, por exemplo, você gravar áudio e lá no WhatsApp, se esse lead lá mandar uma mensagem áudio, o Eleven Labs vai responder para ele também com uma mensagem áudio. Então, assim, vai ter ali o mesmo nível de comunicação. Então, você consegue atender o cliente do mesmo formato que ele está falando com você. Ele falou em texto, você fala em texto. Ele falou em áudio, você fala em áudio. Aí, se esse áudio você quiser, você pode ter o áudio lá com o dono da empresa, como se fosse a voz dele, e vai responder sempre no nome ali com o dono da empresa. Então, assim, o nível de customização acaba sendo muito alto. Todas essas IAs são integradas ao WhatsApp? Então, isso é um bom ponto. Como funciona na prática? Esse carinha aqui, o Make, o N2N, ele que é a solução que vai integrar a IA com o WhatsApp. Então, assim, basicamente hoje, você consegue fazer integração de qualquer inteligência artificial com o WhatsApp. Só que você vai ter que ter um parceiro aqui no meio para fazer essa integração. E até onde eu sei, isso é o WhatsApp Business. O pessoal não dá. O WhatsApp Business tem API para esse tipo de conversa. Tá? Isso daqui, cara, isso aqui é interessante, porque a gente implementou tem pouco tempo até. É um restaurante lá no Rio. Não tá falando sem microfone, desculpa. É um restaurante lá no Rio. Cara, esse cara, ele é o dono do restaurante, ele fazia toda a reserva de mesas ele mesmo, pessoalmente.
porque ele já teve uns 2, 3 caras, aí os caras iam embora e levavam todos os contatos dele para um outro restaurante. Ele falou, cara, chega, eu que vou atender, né, eu que vou agendar. Só que eu falei, pô, Marcelo, você fica fazendo, tipo, o cara quer agendar contigo 11 horas da noite, você tá lá com a tua esposa, você responde? Ele falou, respondo. Eu falei, cara, dá para resolver isso, né? A gente criou um agente, onde a gente exportou lá do WhatsApp dele todas as melhores conversas, tipo, Marcelo, me fala aí, quais as melhores conversas que você teve aí de agendamento, quais são as boas práticas, qual é o seu tom, até seu tom de voz, né? E a gente treinou a IA para isso, né? E aí o que acontece? O cara mandava um WhatsApp, pô, quero agendar a mesa tal. E aí ele puxava na IA, conversava com ele via WhatsApp, e sempre consultando num Google Sheets, o cara nem tinha nenhum CRM ou nenhuma plataforma ali de reserva de mesa, era um Google Sheets mesmo, uma planilha, onde ele tinha a mesa, se estava reservado ou não e qual horário. Ela consultava e falava, cara, horário livre. Cara, esse horário está disponível, posso agendar? Pode, beleza. E no dia, né, do agendamento, a gente criou um segundo agente, que é no dia que ela agendou, ela confirmava ainda sim ou não, para saber se aquela mesa ainda estava de pé, para reserva. Então, tipo, pô, coitado do cara, ficava até de madrugada respondendo o agendamento, pode viver em paz. E esse caso aqui, a gente falou de restaurante, mas, cara, isso serve para agendar um corte de cabelo, qualquer outra coisa. Consultório de dentista, né? Consultório de dentista. Exatamente, que hoje, às vezes, você entra em contato, um médico, por exemplo, você entra em contato, às vezes, a pessoa demora para te responder, ou só responde ali no famoso horário comercial, e aí você demora para responder. Então, aqui você tem um atendimento, literalmente, 24 horas, você vai ter a chance, muito mais chance de prevalecer ali a sua agenda cheia, e você pode, por exemplo, assim, no caso aqui do restaurante, cara, pegar a data do aniversário de casamento lá desse cliente, cara, e mandar uma mensagem depois para ele automatizada. Ah, fulano, aqui, sua data de casamento é tal, eu tenho a reserva da mesa tal, tem interesse? Isso tudo dá para fazer, assim, de forma extremamente simples. E, assim, o nível de personalização com o seu cliente é muito alta e, cara, a taxa de ocupação com certeza vai ser muito maior, porque no dia a dia, cara, não tem como você fazer isso tudo. Você não vai lembrar ali, você não vai olhar na planilha. Literalmente tem que ser uma solução que seja automática e que ela tenha ali o mínimo também, né, de inteligência para trazer essa visão. Então, é um case que, assim, cara, você pode usar para N outros segmentos. Turma, é isso. Vocês têm algum desafio hoje? Não sei se a gente tem mais tempo para ter perguntas e respostas também. Pode? Então pode. Fica à vontade. Essa pessoa, ela está em alguma base? Tipo, está numa planilha, está numa plataforma? Está onde essa pessoa? No WhatsApp. Então, o ponto é, eu nunca fiz isso direto no WhatsApp, mas o interessante é que se a pessoa vem e fala com você, por exemplo, dia tal, horário tal, o Jorge falou comigo que pediu um orçamento. E está lá, parado. Se você tivesse esse histórico de dados guardado, a gente pode ter um agente, como ele falou aqui, do CRM, né? Que faz uma leitura e fala, cara, esse cara aqui está com orçamento parado, você tem X contatos com orçamento parado há 7 dias. Você quer fazer o acompanhamento? Ou ele nem precisa te perguntar para fazer, você pode já deixar ele fazer um acompanhamento, entendeu? Hoje a gente vê na internet alguns cursos e tal, de você tentar reverter. Exato. Aí teria como você treinar o IA para tentar reverter isso. Sim. Exato. E você consegue ver, né? Como passa por um WhatsApp Business, você pode ter esse número do seu celular. Aí você vê toda a conversa acontecendo e parece ter um fantasma conversando com o cara, mas, tipo, é IA. Aí quando você fala olá, ela, tipo, quando se implementa, né? Você pode pedir para ela parar de responder assim que você entra na conversa, sabe? E uma coisa que é legal, você pode treinar essa IA baseado nas principais objeções que geralmente o cliente que não compra com você tem. Cara, quais são minhas objeções? A questão do preço. Cara, como você pode contornar a sua objeção? Aí você treina a IA para contornar aquela objeção. A questão de, sei lá, disponibilidade de horário. Então você consegue treinar a IA para tentar reverter, né, esse cenário em si. Por isso que eu falei que dependendo do ticket médio, cara, a IA consegue ir até a parte da venda. Mas foi como o Vitor falou, o importante é ter essa informação em algum lugar que seja, nem que seja numa planilha, lá de ter o nome da pessoa e se ela contratou sim ou não, porque a gente já consegue ter e qual que seria o tempo. Mas geralmente, assim, só de você ter a retomada ali de contatos, já acaba ajudando também. Boa.
Isso. Isso é tudo uma questão de comando, tá? Às vezes você tem que botar várias IAs, depois da outra, fazer steps, caminhos de IA, para, por exemplo, um limpar o fundo, outro fazer a remodelagem, outro colocar a porta, enfim. Porque, por exemplo, a gente tem um caso grande de um cliente que a gente fez IAs para trocar o modelo da roupa dele lá no site, no e-commerce dele. Então o cara tem uma roupa tal, ao invés de você tirar toda uma fotografia com novos modelos, você pega a foto dos modelos e só troca a roupa. E fica, tipo, perfeito, mas são várias steps que dá para fazer aí. Então, sim, é super possível fazer um agente desse tipo. Aham. Dá pra fazer, dá pra fazer. Não é muito difícil, não. Mas foi como o Vitor falou, assim, vai ter que fazer mais pro passo a passo do que você usar só uma inteligência e só num comando resolver tudo. Que isso também tem uma pergunta bem interessante. Geralmente com a inteligência artificial, o ideal é você sempre fazer passo a passo. Porque querendo ou não, se você passa um comando para ela muito grande, ela acaba se enrolando ali e às vezes não entrega o resultado esperado. A tecnologia que eu falei com vocês hoje cedo, por exemplo, da Lovable, que é uma tecnologia de desenvolvimento, basicamente você precisa fazer passo a passo. Assim, você não pode colocar lá, quero fazer uma plataforma de e-commerce. Não, cara, o que você quer fazer? Eu quero fazer um login, que vai ter um cadastro de produto, que eu vou ter o cenário X, Y, Z, para ela ir construindo passo a passo. Então, assim, não pensa, é importante pensar no resultado, mas pensar em fazer passo a passo para poder ela executar bem. E pode ser que tem cenários que você vai utilizar IAs diferentes. Por exemplo, tem uma implementação de um cliente que ele faz conteúdo para blog. Então eu uso uma IA para fazer o conteúdo e eu uso uma outra IA para fazer a parte da imagem do post em si. Então é muito comum você trabalhar com mais de uma IA no mesmo cenário. Tem como fazer, como eu falei. Por exemplo, pensa esse caso que eu te falei do modelo, porque eu fiz. Você pegava, você tirava o fundo, depois você fazia um blur, o próximo step era um blur no modelo, aí depois do blur você transformava ele em outro fundo, aí no outro step você criava um novo modelo, e aos poucos você ia inserindo o modelo na nova roupa. Você não, de cara, você fazer isso. Mas sim, todos os passos que nós usamos foi basicamente usando o Midjourney. Então, todos os steps foram IA generativos, sabe? Pode ser também. Você pode usar o ChatGPT como ajuda para criar novos comandos, verdade. Boa. Olha, simples é relativo. Porque assim, se você passar um bom tempo no YouTube fuçando os vídeos lá, você vai conseguir fazer. Mas, assim, existem consultorias que fazem isso hoje. Tá? Do zero. Eu acho que para quem está começando a implementar, eu acho que o melhor caminho é você já ter alguém que já conhece e te ajuda a implementar a solução. Porque querendo ou não aprender tudo do zero, cara, você tem que dedicar um tempo, você vai ter que ler, vai ter que entender, vai ter que... É diferente, assim, você tem um parceiro que já te ajuda a implementar, acaba sendo mais rápido. Mas hoje em dia, assim, tem muito conteúdo para aprender a fazer, né? Só deixar os nossos contatos aí para vocês também. Sim. E aí eu queria saber qual IA eu uso para classificar o lead. Por exemplo, o cara vai fazer uma simulação. Seja consórcio para aquisição, carro, moto, algo nesse sentido. E aí ele vai fazer perguntas muito básicas. Qual que é o valor, qual o melhor jeito para fazer para contemplação mais rápida, quando a parcela, eu queria saber qual IA que eu utilizo para responder essas perguntas para ele, para fazer essa Isso chega por WhatsApp para você? Chega como? Ele deve chegar no... Aham. chega ou pelo AvaPro, que é um programa Aham. da Lincoln, tá? Por exemplo, sei lá, tem propaganda da Lincoln quando tá passando tênis na ESPN. Sim. Tem um QR Code, tipo do Big Brother, tem um QR Code. Tá. Então o cara joga o QR Code ali, faz uma simulaçãozinha, aí cai pra gente nesse AvaPro, que é da região.
Tipo, basicamente, você vai ter que ter uma IA que é treinada para atender para cada tipo de produto específico, diferente. Treinada para cada um dos atendimentos. Porque essa é a sua dúvida, né? Qual o atendimento que eu dou para cada produto, não é isso? Aham. Sim. Sim. Ah, entendi. Sim, isso é uma IA de atendimento, né? Tipo, é uma IA de atendimento. Seria o de pré-vendas, assim, no final Exato. do dia. Sim. É um SDR, né? Tipo, uma É, IA tipo um SDR. pré-vendas. O que você poderia ter, por exemplo, naquele caso que eu mostrei, eu utilizei o Anthropic, mas dá para usar o OpenAI, né, o ChatGPT, para fazer essas perguntas, aí treinado no padrão que você precisa e quando precisar interromper ou não. Tem uma solução, cara, que ela é quase pré-pronta, que se chama GPT Maker. Depois anota e ela já tem lá, você consegue selecionar os modelos de IA que você vai utilizar e você passa o treinamento para ela, que é o que a gente comentou, como você quer que aborda, quais são as perguntas e quais são os critérios de qualificação de continuar ou não com aquele lead, que em algum momento aquele lead pode não fazer sentido e você mover ele para perdido. E aí, se você quiser automatizar todo o processo, dá para você pegar, por exemplo, essa plataforma da ADM.com, quando chegar o lead, você ter alguma conexão com ela ali, até pelo Make ou N igual que a gente comentou, e pegar já mandar para essa IA para fazer a análise. Mas esse processo é o mesmo processo de quem faz anúncio direto no Meta, né? Que você tem um parceiro no meio que faz isso. Mas, cara, esse é o mais simples de implementar. E se você implementar isso, cara, o resultado é bizarro, porque acredito que deve chegar lead, ainda mais para o ADM.com, em horários alternativos. Então, tu consegue ter muito mais escala e padrão no atendimento. E uma coisa que eu não comentei, se precisar ter por exemplo, algum momento de alguma reunião pós essa pré-vendas, você consegue conectar a agenda do seu comercial e ele, baseado na disponibilidade, ele vai falar, tem tal horário aqui, que é a agenda A, tem, sei lá, segunda, 9 da manhã, que é agendar, ele vai agendar, e aí você consegue rotacionar se tiver mais de um comercial, enfim, dá para fazer 1 milhão aí de customizações. Mas, assim, esse é um dos cenários mais teoricamente simples de implementar. Tá, só um segundo. É a última pergunta, porque ele tá me apertando aqui com o horário. Pode falar. Sim. Sim. Para cada corretor. Uhum. Sim. Uma distribuição, talvez, do atendimento. Aham. Assim, como eu vejo, pode ter outro caminho de solução. Eu vejo que são 2 agentes distintos aqui, tá? Um primeiro agente, ele vai ter que fazer esse pré-atendimento. E aí você, por exemplo, como é que ele vai ser treinado? Ele vai ser treinado com todos os pré-atendimentos que foram nota 10, que vocês julgaram nota 10. E aí, com o tempo de refino e trabalho, ele vai fazer esse pré-atendimento e pré-qualificação. E aí vai existir um segundo agente que ele vai redistribuir esses leads, né, esses contatos pré-atendidos, para os corretores, conforme a fila de espera de cada um, conforme a demanda de cada um. E aí você pode falar para ele, eu tenho o João, a Maria, o Jorge e o Pedro. Né? O Pedro está atendendo, não está atendendo ninguém, a Maria está com a fila cheia, e ela vai fazendo essa distribuição, sabe? Conforme você pré-estabeleceu. Mas elas têm que ser treinadas com esses 2 critérios. 1, critério de boa qualidade de atendimento para qualificação, e 2, critério de distribuição de leads. Isso é plausível. Mas é totalmente também viável e, assim, relativamente simples também a implementação. E no critério de distribuição, assim, dá para você criar várias regras. Por exemplo, alguma pessoa atendeu muito mal, ela vai receber uma quantidade menor de leads por um determinado momento, por um exemplo. Então, enfim, dá para fazer bastante regras aí de negócio.
É isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, eu acho que é mais agradecer ao Vitor, ao Pablo, né, pela apresentação, muito didática, é um tema muito atual. Não é à toa que a gente teve uma sessão bem legal, com uma quantidade bem grande de pessoas presentes. Na hora que eu cheguei até me surpreendi. E é isso, agradecer ao Pablo e ao Vitor, agradecer ao Alexandre e ao Vini pelas apresentações também. E principalmente a presença de vocês, que eu acho que é importante a gente estar sempre junto aí nessa... uma vez por mês só, 1 horinha, 1 hora e meia, por mais que seja em horário de trabalho, eu acho que está dentro de uma forma da gente, de alguma forma, avançar, né, junto como comunidade. Então é isso, pessoal, agradecer em nome da diretoria. Muito obrigado a todos aí, um bom dia. Agora, o Juan agora acho que vai terminar aqui. Vou só chamar vocês para a gente tirar uma foto aqui na frente, fazendo favor.